Quando se fala em ética, não se pode deixar de fazer uma associação com filosofia, principalmente no período clássico, na Grécia Antiga, nos séculos 5 e 6 a.C. E pensa-se logo também em Aristóteles e Platão, mas esses não foram os únicos filósofos a se preocuparem com as questões éticas. Muito pelo contrário, toda a história da filosofia está repleta de nomes de contribuidores em diversos graus e aspectos diferenciados da ética. Ainda na Grécia Antiga, por exemplo, vemos Epicuro e Zenão com suas respectivas ideias, seguidores e escolas. Mas será que os sistemas filosóficos epicuristas, no que se diz respeito à ética, já morreram, tiveram suas ideias meramente superadas ao longo da história, ou mesmo em nossos dias? Ou será que eles ainda têm algo a dizer ao homem moderno e a ética que nos propõe ainda tem algo a ver conosco? Estes questionamentos que vamos responder ao longo do vídeo. Bom, primeiramente vamos falar um pouco de Epicuro. Ele nasceu provavelmente em 341 anos antes de Cristo em Atenas e viveu por 70 anos. Se dedicou já cedo à filosofia, sendo iniciado por Nausífanes de Tel no sistema de Demócrito. Ensinou em algumas escolas até se transferir para Atenas em 306 anos antes de Cristo, quando ali fundou sua própria escola. Abriu a sua famosa escola em Atenas, nos jardins de sua vila, que se tornaram centro de reuniões aristocráticas dos seus admiradores, discípulos e amigos. Epicuro expôs a sua doutrina num grande número de escritos, porém a maioria foi perdida. Epicuro foi uma pessoa fidalga e refinada, e o ideal da fidalguia antiga era fazer da formosura o princípio inspirador da vida e fluir dessa formosura na própria existência pessoal. Além disso, também foi um mestre eficaz de sabedoria aristocrática. Em seus jardins deu vida a uma sociedade genial em que denominava o vínculo da amizade. As amizades dos epicuristas ficaram famosas como as dos pitagóricos. A associação se espalhou depois, mas continuou fortemente organizada mediante uma estável constituição, com ajudas materiais, cartas e missões. Desde o princípio, o epicurismo teve uma rápida difusão, principalmente no mundo romano, onde encontramos sobretudo Tito Lucrécio, o poeta entusiasta, autor de De Rerum Natura, que venera Epicuro como uma divindade. A escola epicurista durou até o século IV d.C., mas teve escasso desenvolvimento conforme o desejo do mestre, e queria os discípulos fiéis até a letra do sistema. A originalidade deveria manifestar-se na vida. Assim como o estoicismo, o epicurismo divide a filosofia em lógica, física e ética. Também subordina a teoria à prática, a ciência e a moral, para garantir ao homem o bem supremo, a serenidade, a paz e a apatia. Epicuro ainda recorre à física atomista mecanicista democritiana, pela qual também os deuses vêm a ser compostos de átomos, e eles, sendo habitantes felizes dos intermundos, desinteressam-se por completo dos homens. Aliás, não é excluído o fato de que a necessidade universal oprimiria o homem ainda mais do que o arbítrio divino. Igualmente, a alma formada de átomos sutis, mas sempre materiais, parece com o corpo. Daí nenhuma preocupação com a morte, nem com o além do túmulo. Seria igualmente absurdo preocupar-se com aquilo que se segue à morte, como com aquilo que procede ao nascimento. A gnosiologia epicurista é rigorosamente sensita. Todo o nosso conhecimento deriva da sensação e é uma complicação de sensações. Estas nos dão o ser, indivíduo material, que constitui a realidade originária. O processo cognoscitivo da sensação é explicado mediante os assim chamados fantasmas, que seriam imagens em miniatura das coisas, que se arrancariam dessas e chegariam até a alma imediatamente, ou mediatamente através dos sentidos. Dada tal gnosiologia coerentemente sensita, é natural que o critério fundamental e único da verdade seja a sensação, a percepção sensível, que é imediata, intuitiva e evidente. Como a sensação, a evidência sensível é o único critério da verdade no campo teorético. Da mesma forma, o sentimento, prazer e dor será o critério supremo de valor no campo prático.
Como a gnoseologia epicurista é rigorosamente sensita, sua metafísica é rigorosamente materialista. Quer dizer, resolve-se numa física. Epicuro, segundo as pegadas de Demócrito, concebe os elementos últimos constitutivos da realidade como corpúsculos e números, eternos, imutáveis, invisíveis, homogêneos, indivisíveis, iguais qualitativamente e diversos quantitativamente. Também segundo Epicuro, os átomos estão no espaço vazio, infinito, indispensável para que seja possível o movimento e, consequentemente, a origem e variedade das coisas. Os átomos são animados de movimento necessário para baixo. Entretanto, esses de fato não teriam explicações se os átomos caíssem todos com movimentos uniformes e retilíneos para baixo, como pensava Demócrito. Mediante o clinamen, Epicuro justifica ainda o livre-arbítrio, que é uma simples combinação da contingência do determinismo universal. O universo não é concebido como finito e uno, mas infinito e resultante de mundos inúmeros divididos por intermundos, espalhados pelo espaço finito, sujeitos ao nascimento e à morte. Nesse mundo, o homem sem providência divina, sem alma imortal, deve adaptar-se para viver como melhor puder. Nisto estão toda a sabedoria, a virtude e a moral epicurista.